Calma. Minha amiga, Então seja vamos bem-vinda, tá? até eles gritarem. Vamos lá. Seja Uma muito alegria estar com bem-vinda você. à Casa do Caminho, a live que é de todos nós, né? Não é da Casa do Caminho só, são de todos nós que seguimos e nós entramos dentro da casa de cada um que nos segue, né? Que segue a Casa do Caminho. E é uma honra para nós hoje ter uma amiga, companheira de Montes Claros, né? Estava falando aqui dos montes mais lindos, né? Que o nosso estado tem. E é uma honra tê-la aqui hoje, tá bom? Alegria Gente, é toda nossa. para quem não conhece, a nossa amiga Rosana, ela é espírita desde 94, ela se entende, né, espírita, trabalhadora aí do grupo Espírita Irmão Sobreira, em Montes Claros, e ela realiza as das mais atividades espíritas aí de divulgação da doutrina, tanto pelos meios físicos e virtuais também. Agora, mais virtualmente, né, amiga? Porque a gente está circunscrito dentro do nosso lar, né? Não do nosso lar, né? Da obra, mas da nossa casa. E é uma honra para todos nós tê-la aqui hoje, tá? A gente vai falar sobre um tema importantíssimo. A nossa amiga vai falar para nós sobre transição planetária, a geração nova. E é muito bom a gente falar disso, seja quantas vezes for, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, né? E ainda mais dessa forma segura, né? Dentro de casa, todo mundo confortavelmente, né? E espero que hoje nós tenhamos uma noite abençoada. De antemão, para quem não conhece ainda a nossa companheira, convidamos a seguir o Instagram dela, Espírita, que se chama Conhece T Espírita, conhece, sublinhado, T.Espírita. E para quem não conhece ainda, clica lá na nossa live de hoje que vocês vão ver o Instagram dela, tá bom? Amiga, caso você quiser dizer alguma coisa antes, ou se não, a gente já pode fazer a nossa prece já. Vamos lá. Então, hoje eu vou substituir a nossa prece por por uma prece também, né? Não deixa de ser uma prece. Para quem já conheceu aí algumas obras do nosso Chico, né? Essa obra eu sou fã dela, conheci ela há pouco tempo e eu acho ela fundamental para a gente conhecer um pouquinho mais nós mesmos, né? Embora ela seja bem curtinha, ela é muito íntima, muito forte. Então, eu convido todo mundo a se conectar de forma bem singular, bem particular, com essa prece, que é do livro O Essencial, de Chico, né? Da duplinha, né? Emmanuel e Chico. Amor em ação. Paciência, em verdade, é o amor em ação. Todo bem traz por si paciência na base. A semente no solo aguarda a tolerância. A árvore pede amor a fim de produzir. Que a paciência em nós seja a calma em trabalho. A grandeza do mundo é a paciência de Deus. Com essa prece maravilhosa, agradecemos ao alto, aos espíritos amigos que nos intuem todos os domingos e segundas desse encontro, que enche os nossos lares, as nossas casas, de amor, de paz, de esperança e de fé, para que nós renovemos em grupo, em cada um de nós, esse foco de luz que Deus, através do nosso Mestre Jesus e dos companheiros que vieram após a Ele, ressuscitar dentro de nós o amor divino através da centelha que existe em nós, que nos liga diretamente ao nosso Pai. Roguemos ao alto as bênçãos para os estudos dessa noite e Jesus Cristo esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Minha amiga Rosana, mais uma vez, seja muito bem-vinda, tá? É uma alegria tê-la aqui hoje. Nós vamos agora pedir licença aos nossos amigos do caminho para a gente desabilitar temporariamente a caixa de comentários e dentro de meia hora a 40 minutos aproximadamente a gente volta para trocar um dedo de prosa, né? Porque como nós de Minas gostamos de prosear, daqui a pouco a gente volta. A palavra é toda sua. Quanto tempo nós temos? Então, aproximadamente 30 minutos a 40. Normalmente a gente divide em dois tempos, né? Para a gente ter pelo menos 10 minutinhos, 15 minutos para a gente abrir a nossa
caixinha de comentários e abrir o espaço aí para quem estiver fazendo parte da live comentar, tirar uma dúvida, né, ou quiser somar a esse tema. Ok, então vamos começar. Primeiramente, expressando a nossa gratidão pelo convite, por estar juntos. Quem está aí conosco, quem vai chegar ou quem vai ver depois. Sinta aí o nosso abraço desses montes claros quentes. Agora mesmo faz muito calor aqui. Eu estou vendo gente falando aqui que faz frio. Aqui está bem quente, tanto que a gente está até, né, composto assim por causa do calor. Mas a nossa temática é uma temática extremamente comentada neste momento da humanidade. É uma temática que alguém vai falar assim, ó, mas esse assunto de novo. Só que hoje nós vamos trazer um viés muito interessante, que geralmente não abordam quando vai falar de transição. Só se fala do que virá a acontecer, da mudança de escala de mundo, passando de provas e expiações para a regeneração, mas ninguém fala de nós. O que vai acontecer com cada um de nós. Então, a proposta nossa, em breves reflexões, é trazer à lume justamente o que a doutrina espírita tem a nos dizer, bebendo na fonte de Kardec. E hoje, nós já começamos festejando, que hoje é 18 de abril, há exatamente 164 anos, nós estávamos entrando definitivamente na era do espírito imortal para toda a humanidade, com o lançamento da primeira edição deste livro. E, curiosamente, a última questão desse livro, a 1019, ela tem a ver com o assunto nosso. E Kardec é muito feliz, como grande codificador, que é a característica principal de um pedagogo, cadenciando ali as informações. Ele vai fechar o Livro dos Espíritos falando de quando será que vai reinar o bem na Terra. E a resposta é de Luís, que é conhecido na tradição católica como São Luís. Ele vai dizer quando a maioria dos que aí viverem fazerem um bem. A gente vai falar assim, o que isso tem a ver com a geração nova? É aonde que nós estamos falando do trabalho notável de Kardec. Porque essa parte que nós vamos estudar agora e refletir um pouco, a geração nova, fecha a codificação. E a gente percebe a organização cadenciada e tudo dentro de um propósito. Porque é o último capítulo da codificação espírita, fechando a Gênese e fecha o Livro dos Espíritos. Então, lá no capítulo 18 de A Gênese, nos sinais do tempo, ou são chegados os tempos, o último tópico é a geração nova. E você, que está aí refletindo conosco, você acha que está na geração nova? Em que geração você acha que pertence? Porque nessas tais gerações, você já se citou em muitas. Eu faço parte da geração milênio, que são aqueles que chegaram depois do ano 2000. E eu já não faço parte dessa geração, eu cheguei nos anos 70. E tem outras terminologias que começam lá depois da Segunda Guerra Mundial. A geração Baby Boom. Então, você deve ter geração Baby Boom no seu lar aí, que são aqueles que estão na faixa de 75 anos. Já que em casa nós temos todas as gerações. É uma coisa impressionante. Então, a gente tem aprendizados com as diferentes formas de ver a vida. E aí, a maioria de nós, no caso nosso, estamos completando 50 anos esse ano, em maio, nós fazemos parte de algumas terminologias de gerações da geração X. A geração que conheceu o computador, a geração que é aí dos anos 70, anos 80, que adentrou a era mais específica ainda da época do vinil, da fita cassete. Tem gente que vai falar assim, o que é isso mesmo? Eu só vejo isso no museu. Da máquina de escrever. Então, eu sou da geração que fez datilografia. Eu acho que você nem sabe o que é isso, né? Meu Deus, eu Mas, fiz assim... isso, Rosana, nem fala.
Então, se hoje eu consigo digitar de olhos fechados, eu devo a datilografia. Né? Eu posso estar cega e eu vou conseguir digitalizar no mundo moderno, né? Nesse mundo contemporâneo. Então, né? Nem todos da nova geração conseguem fazer isso. E nessas gerações novas, nós temos uma da geração alfa. Vamos falar bem rapidinho dessa parte, porque não é dessa escala de geração que nós vamos falar agora. Mas a gente precisa pontuar para você saber onde você se encontra. Então, na geração alfa, que é a top de linha, são esses que nasceram nos últimos 10 anos, né, de 2010 para cá. Esses são o que literalmente é como se tivesse dentro da placenta já com um notebook, com um tablet, com um iPhone ou qualquer artefato, e eles sabem lidar com isso com uma maestria impressionante. Qualquer coisa que a gente não saiba lidar, que estamos aí nessa geração dos anos 70 e 80 abaixo, perguntando, a gente nem precisa perguntar, eles resolvem e a gente ainda pergunta, como é que eu vou resolver? Me ensina aqui. Eles resolvem e não nos passam, né? E tem a geração anterior, que aqui em casa nós temos 2, que são os que vieram depois do ano 2000. A gente fala que é a geração Z. Essa geração Z nasceu dentro da internet. A internet vai surgir, essa capacidade de nós nos comunicarmos agora, em 1995, mais ou menos, surge a rede mundial de computadores. Fato é que a gente pode até se situar em alguma dessas gerações. Só que Kardec não está falando de nenhuma delas. Essas gerações são definidas pelo comportamento humano, por esses analistas que vão ter um fio condutor que se chama tecnologia. Acesso a artefatos tecnológicos. E às vezes, se a gente for ver bem, por exemplo, no Brasil, não sei se você sabe, mas 25% da nossa população não tem acesso à internet. Só eu não estou falando, não, é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tem países da África que a grande maioria não tem nem energia elétrica. Então, ela não se enquadra em nenhuma dessas gerações definidas pelo comportamento atual, esses vieses mais tecnológicos. Tem acesso ao mundo digital. Não teve acesso, é a geração da televisão. Tem gente que nem televisão tem em casa, porque não tem energia elétrica, inclusive no Brasil. E Kardec não está falando dessas gerações. Quando ele fala a geração nova, ele está se referindo a aspectos morais, a nossa condição de entendimento, e aí nós vamos estar na geração antiga ou na geração nova. Pode ser que você tenha aí 75 anos, 90 anos, a gente não sabe até onde essa mensagem vai chegar. Até que coração cronológico nessa atual existência está. Né? Mas você pode ter aí 90 anos e ser da geração nova. E você pode ter um mês de vida, né? Vai que tem aí um alfa chegando no seu lar, né? Que depois vai compreender melhor tudo isso. Ou alguém na faixa dos 10 anos, ou alguém na faixa dos 20 anos, e tá antigão, do ponto de vista dos apontamentos aí que Kardec traz para nos delimitar quem vai fazer parte do futuro da Terra. E, então, essa parte da geração nova, ela tem muito a ver, por isso que a gente fala que o codificador ele é notável, porque ela também está no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua terceira parte, que às vezes passa despercebido, mas é o mesmo fio condutor, a evolução da posição moral de cada um de nós. Esse terceiro capítulo é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que a gente vai trazer ali as categorias dos mundos habitados. E qual é o fio que vai definir, né, o fio condutor, ou qual é o foco de definir se nós estamos no mundo mais avançado ou no mundo mais recuado em evolução, é justamente o aspecto moral dos seus habitantes. Então lá está muito bem definido que nós estamos no segundo estágio de mundo em evolução. Nós passamos pelo primitivo, estamos nas provas e expiações. E ainda tem mais 3, que são 5.
Então, nós agora que vamos entrar no intermediário. E muito se fala de transição planetária. Mas só que a transição planetária ela vai acontecer com a gente, apesar da gente, ou sem a gente. Então, a transição, na verdade, é individual. E nós é que vamos nos situar pela nossa capacidade moral de já perceber as coisas, né, os nossos alcances de virtudes e de conquistas no campo da amorosidade, em que categoria nós vamos nos encontrar. E isso é muito natural na lei de progresso que rege as nossas vidas, a gente querendo ou não, é uma lei imutável que nos influencia o tempo todo. Mas há uma notícia boa, porque todos vão chegar na categoria de mundos felizes, de mundos ditosos, e ainda depois vão ascender para mundos celestes, que é até onde a gente conhece. Porque a espiritualidade ainda diz que tem mais além dos celestes, que é onde habitam espíritos do nível do Cristo, né? Que são espíritos de envergadura pura, que tem uma perfeição que já atingiu a pureza do espírito. Então, são espíritos crísticos, e que nós tivemos só ele entre nós. Então, nós já passamos aqui por todas essas escalas de espíritos. Ele é a única referência, daí a doutrina espírita colocar na questão 625 como guia e modelo da humanidade. O referencial de moral que nós temos, que mais se enquadra nas leis cósmicas da vida. Tanto ele ser reconhecido como a carta viva da lei cósmica universal, que nós conhecemos como Evangelho, que quer dizer boa nova. Trago-lhes boa nova. E ele falou disso. Vocês acreditam? Ele falou disso de uma forma muito sutil, a gente vai abordar, e às vezes muito, muito profunda, antes de Kardec, antes da Gênese, como a gente está querendo enfatizar mais. Mas Jesus vai falar de forma muito profunda deste momento que nós estamos vivendo, em Mateus 13, Evangelho de Mateus, quando ela apresenta para nós a parábola do joio e do trigo. A gente não vai abordar a parábola porque só ela seria uma palestra, um seminário. Mas é fato que ele vai contar a história de que é impossível você plantar trigo sem que surja no meio dele o joio. Para quem conhece a produção de trigo, sempre vão ter ali no meio o joio. Só que quando eles estão crescendo juntos, eles são muito iguais, muito parecidos. E esse fato deles serem parecidos, se ceifar o joio achando que é o trigo, pode ceifar o trigo, né? E aí vai acontecer uma ruptura no processo de produção. E aí ele então fala que os dois devem crescer juntos, tratando aí da geração antiga e da geração nova. Então, se a gente for pensar, essa parábola ela é muito profunda, porque vai falar assim, quando o trigo chega na sua maturidade total, a gente vê o joio ali no meio. E o agricultor vai tirar, então, o joio e vai colher o trigo. Essa é a forma muito lúdica que o Cristo nos trouxe para descrever como é que é o processo. E é um processo extremamente simples, porque o trigo vai ser levado para o lugar adequado e o joio também vai ser levado para o lugar adequado. E todos vão continuar a sua jornada de trigo e de joio. Então, assim, trazendo para o espiritual, todos nós vamos passando por transições. Então, nessa atual existência, por exemplo, você teve um momento de transição, que nós chamamos de 9 meses, em média, de gravidez. A transição entre você sair do plano espiritual e vir para o plano material, que você achou natural e nem percebeu, aconteceu, porque as leis que regem nossas vidas são naturais. E aí, a gente, então, vive de transições o tempo todo. Né? Hoje está anoitecendo, amanhã vai amanhecer outra transição. Nós estamos no ano 2021. Nós estamos num período de pandemia, daqui a pouco a pandemia acaba, vem outro evento, que vão trazer novos ensinamentos. E assim nós vamos seguindo em transições que nós não percebemos, mas que elas acontecem. Agora tem transições macros, e que o Cristo falou disso também, agora, no Evangelho de Mateus de novo,
no capítulo 24. A gente vai ler rapidamente, só para a gente falar que a gente não estava desavisado. A gente estava sabendo há muito tempo na cultura judaico-cristã, porque ainda tem cultura maia, cultura hindu, todos os povos das mais diversas culturas da Terra falam desses tempos de transformação, que são naturais no processo evolutivo, mas que nós ainda entendemos como, na maioria das vezes, meio negativos. Mas Jesus vai dizer assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso acontece. Mas ainda não é o fim. Então, enquanto tiver guerra, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Olha nós aí com a pandemia. E terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas, aí eu não sei se é consolo, o que é. É apenas o princípio. Apenas o princípio. E aqui é que vem a frase que nós achamos maravilhosa. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Chegamos na geração. Então, as mudanças, elas vão sempre acontecendo nas nossas vidas. Isso faz parte de um processo evolutivo natural. Nós agora estamos em mudanças mais intensas. Quando fala aqui em terremotos, nós só imaginamos as tragédias, as catástrofes, os cataclismas, os abalos. Mas isso a gente já viu na nossa história que acontece o tempo todo. Você sabia que agora estão acontecendo tsunamis de mais ou menos 10 metros no Havaí? Normal. As ondas gigantes lá são naturais, como em vários lugares do mundo. Mas quando elas levam vidas em grande quantidade, nos chamam a atenção o fenômeno. Os terremotos, olha só, eu trago uma notícia que talvez, não sei se você vai gostar muito, mas essa é a nossa área de formação. A Terra está tremendo debaixo de você. Mas há outras forças gravitacionais que nos fazem não perceber que ela está levemente se equilibrando, essa crosta terrestre nas placas tectônicas. Porque fazem parte do nosso planeta que ainda está no seu início. Nós estamos saindo da infância e entrando na adolescência planetária. E a humanidade que está aqui também. Enquanto espírito imortal, nós estamos saindo da infância, indo para a adolescência. E assim, se a gente comparar com a nossa vida normal, é como se a gente tivesse feito o fundamental e estivéssemos agora passando por um provão. A gente compara um Enem, né, que é mais próximo de nós. E aí a gente está nessas provas intensas para ir para um novo patamar evolutivo. Bem, e a geração nova? Kardec vai nos trazer as características de quem é novo ou antigo nessa história. Quem está no processo e vai continuar, e quem não está. E a gente acha interessante, porque o livro é de 1869. 153 anos. E a gente fala assim, uau, que texto atual. Porque vai começar assim, nós vamos ler na íntegra, e a gente acha fantástico. Né? É o item 28 desse capítulo 18. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Por gente, há 153 anos já estávamos em transição acelerada. E é verdade, porque nesses últimos 200 anos, se a gente olhar para trás, às vezes tem gente que não gosta muito de história, mas é bom estudar história, porque a gente só vai entender o futuro se compreender o nosso passado. E a gente vai olhar que houve uma aceleração com a industrialização, com o avanço tecnológico. Nós estamos no boom das transformações materiais, que a nossa mente já é capaz de produzir. Então, se a gente falasse, por exemplo, lá no início do século passado, olha, nós teremos telefones sem fio,
que nos possibilita a comunicação, né, funcionando apenas com a bateria. Lá pelo ano 2000, 2020, as pessoas vão se comunicar através de artefatos, de telas, como nós estamos agora. A pessoa vai falar assim, você está ficando louca. Não é possível isso acontecer. Então, a gente vê acelerado também esse processo tecnológico, sim, mas também avançou as nossas percepções morais. Nós tivemos os flagelos de 2 guerras mundiais e que isso provocou em nós um despertamento de solidariedade. E toda vez que vem uma guerra ou um conflito, na verdade é o indivíduo se refletindo no coletivo. E é muito interessante que depois desse processo nós tivemos o surgimento dos direitos humanos, em que está lá como o primeiro direito à vida. Nós vamos ver ainda hoje comunidades ainda tribais, que se você levar um celular como que você está usando agora, um computador, um notebook, eles vão, às vezes, jogar no chão e quebrar, porque não entendem o artefato ainda, não compreendem esse equipamento e acham que não servem para nada. Ou então vão olhar e vão ficar muito assustados, como quando nós também começamos a ver esse despertamento todo. Mas isso são questões do nosso intelecto, do nosso progresso intelectual. Mas Kardec traz, então, os aspectos morais. E é isso que nós vamos tratar agora. Porque quando ele fala das 2 gerações juntas, é o trigo e o joio juntos. Então, alguns já estão um pouquinho melhores. Alguns estão chegando muito melhores do que os que aqui estão. E alguns estão aí nos esforços das últimas tentativas na posição do joio de permanecerem. Então, vamos lá? Vamos ver em qual categoria nós estamos? Categoria da geração antiga. Em que geração nós estamos? Geração antiga. Primeira característica. Kardec é fantástico, porque ele é extremamente objetivo. E nos coloca, nossa, eu estou nessa categoria, Senhor da Glória, e agora? Que medo! Revoltados contra Deus. É a primeira categoria, primeiro tópico da categoria da geração antiga. Como é que anda a sua relação com Deus? Como é que você vê um momento, a sua vida, os acontecimentos? Porque tem gente que fala assim, nossa, mas agora você pegou pesado, viu, Deus? Com esse momento que nós estamos vivendo. Outros vão falar assim, eu não acredito, isso é um castigo de Deus. Então, esses fazem parte ainda dessa comunidade da geração antiga. Mas vamos caminhar, tem notícia boa por aí, viu? A gente fica aqui com essa, porque é a característica principal, revolta contra Deus, geração antiga. Segunda característica, talvez a gente também vai sair de tela aqui, propensão instintiva às paixões. Sentimentos antifraternais. Ainda traz muito orgulho, muito egoísmo, muito ciúme, muito nós. E aí a gente fica, uau, e agora? Eu estou na categoria da geração antiga. Tem ainda... essa daqui talvez seja o viés que a gente pode fazer as conexões melhores. Preferência por tudo que é material. Como é que anda a sua relação com a morte, por exemplo? Porque aqui fala preferência, mas é predominância das coisas materiais também. Dependendo de como anda a nossa relação com a morte, esse momento que nós estamos vivendo, em que nós estamos vendo mais destacado os retornos numa maior escala para o plano espiritual. Mas diga de passagem, gente, tem alguns sites que trazem a população em tempo instantâneo? Tem. Depois, se vocês quiserem, é só nos procurar aí no Instagram que a gente passa o site. Ou então vocês buscarem nos navegadores do Google, por exemplo, site com a população deste momento. E ela vai atualizando. Por incrível que pareça, essa notícia é boa. Os que voltam para um plano espiritual são
em uma escala 3 vezes menores do que os que estão chegando. Então, estão voltando menos pessoas do que estão nascendo. Né? Nós sempre achamos que está indo muita gente embora, mas estão chegando com praticamente 3 vezes maior o número para compor a geração nova, não só cronológica, mas também a espiritualidade vem nos avisado que quem está adentrando ao mecanismo da reencarnação ou dos nascimentos nesse momento na Terra são espíritos comprometidos com a regeneração. Então essa também é uma notícia boa, né? Mas comprometidos. Não quer dizer que estão regenerados. A sua maioria. Compromisso é uma coisa. Olha, eu me comprometo a ser melhor do que eu estou. Agora tem uns que realmente são melhores. E aí nós vamos falar destes. Deu para situar? Vamos ver os novos, que é o nosso assunto. Geração nova. Principal característica. Inversa da outra. A primeira lá, revoltados contra Deus. Essa é crença nata em espiritualidade em Deus. Situou aí os que estão chegando na sua casa? Situou aí os que convivem com você? Como que vem o sagrado, como que vem a espiritualidade? Né? Eles já trazem inato essa ideia, essas percepções muito mais aguçadas, já nos 3, 4 anos, quando começam a falar. Essa é uma característica. E ainda tem outra característica, a inteligência e a razão são precoces. Mas alto lá, isso não é apenas a característica da nova geração. Porque tem muita gente que vai falar, e ali está um da nova geração, da geração que estão falando tanto, nossa, tão inteligente, nossa, tão notável, intelecto lá em cima, né? Esses novos que estão chegando. Mas isso aí sozinho não quer dizer nada, porque pode estar situado na antiga. Porque o intelectual sempre chega rapidinho, gente, para qualquer um de nós. O mais importante e o que vai fazer a diferença é o que nós fazemos com o intelectual, que é o aspecto moral. A terceira e mais importante característica dessa geração nova: ter propensão ao bem. Tem uma terceira. Talvez a gente vá falar assim, ai, que alívio, sou eu. Que a Kardec vai situar aqueles que não estão nem entre a antiga e nem essa nova, com todas essas nuances intensas, mas que são aqueles que a espiritualidade investe por uma característica espiritual importantíssima: o comprometimento com a sua mudança, com a sua transformação moral. Então, aqueles que vieram nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e em especial depois da Segunda Guerra Mundial, e às vezes eu vejo nesse grupo, né, dos anos 70 para cá, são aqueles que estão comprometidos em fazer o bem e vencer as suas mazelas. É bem um conceito de espírita, não é? Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente acha, nossa, esse espírito é perfeito. Não, longe de ser perfeito. Se fosse perfeito, estaria governando planetas como Jesus, e não aqui na nossa Terra, passando por uma pandemia moral, pandemia física, de todos os gêneros. Né? Na verdade, nós estamos nos esforços, por isso que ele fala, esse terceiro grupo, os que estão nos esforços para vencer as suas más tendências e que buscam a sua transformação moral. Por isso que a gente fala, é bem nós. Bem, feito isso, nós temos alguns exemplos para a gente diferenciar bem a geração nova, e quem vai pontuar muito, com ênfase notável, é Manuel Filomeno de Miranda, o espírito que vem através de Divaldo Pereira Franco, na trilogia Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, e agora o mais recente foi lançado na virada do ano, já com as notícias da pandemia, No Rumo do Mundo de Regeneração,
ele vem trazendo enfaticamente que nos últimos anos, nas últimas décadas, nós estamos tendo, assim, numa linguagem bem gostosa de ouvir, uma invasão organizada de uma geração nova de espíritos com esse nível. E eles podem ser identificados com alguns bem pertinho de nós. Né? Então, lá em São Paulo, em Várzea Paulista, interiorzão, então eles vão nascer em qualquer lugar. Um menininho de 6 anos, que se chama Jonathan Luma, você pode buscar na internet quem é esse tal Jonathan Luma, ele, no aniversário dos 6 anos, virou para o pai e para a mãe e falou assim, eu não quero festa. Eu quero que tudo que vocês fossem fazer para mim, transformassem em comida para quem vive na rua. O que você fez no seu aniversário de 6 anos? Geralmente nessa fase nós somos muito egoístas, né? Nós queremos brinquedos, né? Ele não, ele falou assim, eu não quero nada, não. Eu quero que tudo que vocês vão me dar transforme em comida, em lanche para quem está vivendo nas ruas. É uma característica muito marcante dessa geração. Né? Não comer proteína, vegetariano. Eles olharem o cenário e perguntarem por que eles vivem assim? Nós não éramos assim. A gente ia vivendo, vendo as coisas acontecendo. A pobreza não despertava muita coisa em nós. Pelo menos estou falando da nossa experiência, mas é notável isso no comportamento humano. Essa geração nova, não. Ela tem uma propensão a ter uma escala de valores e de justiça que não é comum na geração antiga. Né? A geração antiga ainda é muito caracterizada em buscar o próprio sustento, as suas próprias, atender o seu clã familiar. Essa geração nova não, ela pensa para fora. Então vamos mais um exemplo. Aqui em Minas Gerais, acho que vocês já ouviram falar de um karateca que tem 9 anos, o Davi Tolentino. Ele tem Facebook, ele tem Instagram, é só buscar Davi Tolentino. Você vai ver esse menininho que é um campeão na categoria dele de karatê, mas também que ele é um campeão, ele deu um golpe mortal na falta de solidariedade, na falta de fraternidade. Então, nessa época de Covid e antes da Covid, ele já tem feito assim algo notável. No Dia das Crianças, ele começa a fazer campanha para pegar brinquedos e entregar para quem precisa. No Natal, são brinquedos e alimentos. E agora, no mundo nesse momento de pandemia, ele fez campanha para arrecadar álcool gel, máscara, para levar para quem mais precisa e que não tem acesso por questões financeiras. Então, ele é um diretor mirim de uma CUFA, não sei se você já viu falar nisso, é uma central única de atendimento a comunidades carentes, os lava-velas. E ele já faz parte da diretoria, muito ativo, muito atuante, né? Muito assim, contundente. Então, quem o vê atuando, fala assim, nossa, ou seja, ó a propensão do bem, ó a forma de ver, utilizando seus talentos para a promoção do ser humano. Tem uma menina em Guarulhos, São Paulo, que aos 6 anos, olha, de novo 6 anos, ela fundou uma ONG, você acredita? É a Beatriz Martins. Ela começou a chamar muita atenção dela, algumas coisas que não eram da vivência dela. Né? Ela viu que tinham pessoas que vendiam crianças, vendiam doces, vendiam outras coisas nos sinais, e ela começou a fazer os seus movimentos. Hoje ela está com 14 anos, se chama Olhar de Bia, a ONG, e ela, no último Natal, conseguiu 23 mil itens em alimentos, brinquedos e aparelhos eletrônicos, principalmente para quem não tem neste mundo virtual em que nós estamos tendo que acessar por causa da pandemia. Né? Aqueles que precisam estudar, que são crianças como ela, que não têm acesso. Aí ela fez a campanha especial para eles. Olha a idade, gente, 6 anos. Hoje ela está com 14. Mas, assim, tem mais. E a frase que ela falou que a gente acha o máximo. Meu desejo mesmo é que a ONG não precise existir. Não tenha necessidade de existir. Que a gente viva num mundo sem violência e sem pobreza. Não precisamos desses artefatos em que precisamos pedir para o outro
a necessidade de auxiliar alguém que está precisando. E tem um de Barcelona, na Espanha. Vamos agora para os internacionais. Aos 6 anos, ele começou a fazer lives, né? Muito novinho. Ele tá novo ainda, na faixa dos 14 anos também. Ele é um chefe, o chefe Biel, muito conhecido na Europa e nas lives. Ele tem programa próprio, ele fundou uma empresa e o foco dele é a alimentação saudável. Então, ele diz assim, eu não posso competir com as grandes empresas de fast food, mas eu posso entrar na casa de cada pessoa, pela TV ou pela internet, e dizer às famílias irem já para a cozinha, fazerem alimentos mais saudáveis. Porque ele ia com a mãe a lugares de hemodiálise e ficava estarrecido com o quadro de quem precisa de um aparelho para fazer a movimentação dos rins, que nós sabemos que é o que faz a hemodiálise. E ele foi perceber que a maioria daqueles casos tinha a ver com a alimentação que fizeram ao longo da vida. E ele, vegetariano como era, percebendo que ali ele poderia atuar, hoje ele é famoso no mundo inteiro, ainda na adolescência, fazendo palestras gigantescas, né? Agora no mundo da pandemia não, no momento da pandemia. Em 2014, ele ficou entre as melhores empresas de startup, essas que são geradas, né, e são embriões e depois vão crescendo, de 6 para 10 anos, ele construindo uma empresa. O que a gente fazia entre os 6 e os 10 anos? Né? Bem, na Etiópia, um dos países mais pobres do mundo, na África, nós temos Desirê. Aos 10 anos de idade, na maioria daquela população que não tem acesso à tecnologia, ela começou a fazer programas de computador que trouxessem ali aplicativos melhores para a comunidade. Hoje ela está na faixa dos 20 aos 30 anos e tem as empresas de promoção do empreendedorismo que incentivam as pessoas a estudarem, e ela fala assim, qualquer um pode programar, qualquer um pode modificar a sua vida. E o caminho tecnológico é apenas um. E aí nós temos um que você provavelmente já viu no filme. Se ainda não viu, infelizmente eu vou ter que fazer um spoiler, mas faz parte. Que é O Menino que Descobriu o Vento. Um filme muito conhecido de 2019 e que conta a história real de um jovem de 13 para 14 anos que nasceu num dos lugares mais pobres do mundo, em Malawi, e ele vai, então, começar a fazer eventos com sucatas que eram encontradas no lixo. E ele ali, esse filme é muito legal porque ele tem as duas gerações. Ele tem a antiga representada no pai e a nova representada nele e nos colegas. Então, ele vai ser algo muito interessante, que ele vai olhar que no lugar venta muito. Começa a pensar que aquele vento todo poderia ser uma energia que movesse algum aparelho que trouxesse a água que estava distante para onde estavam as terras secas, áridas, onde eles viviam, para que tivessem plantações e alimentos e não passassem tanta fome como estavam passando. Então, não vou fazer spoiler, não vou falar como que foi o equipamento. É isso que está contado no filme da história real desse menino que descobriu o vento. O último caso nosso é um jovem, muito jovem, que hoje está fazendo astrofísica, mas que aos 11 anos de idade, o que você fazia aos seus 11 anos de idade? Hein? Nem lembro. Vamos aí meditar. O que eu fazia aos 11 anos de idade? Eu estava na quinta, sexta série, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos, estou falando da nossa experiência, trabalhar fora. Morava em São Paulo, mas ele aos 11 anos de idade formou numa universidade dos Estados Unidos. Né? Nós estamos falando do menino William Miles, e ele, em 2016, recebeu o seu primeiro diploma superior. Aí você vai falar assim, isso é intelectual, é aquela questão lá que você já tratou, né? É muito intelecto, muita razão. Só que tem um detalhe. Quando ele vai receber o diploma
e conversa com a imprensa, porque você imagina, um menino de 11 anos no meio de um monte de adulto, formando, e aí ele fala para a imprensa, eu quero ser astrofísico, quero provar ao mundo que Deus existe através da ciência. Aí fechou, geração nova. É impressionante, né? E aí tem outro caso que passou até num programa da Rede Aberta, que a gente fala que é o Menino da Lâmpada. Eu vi. Né? Esse é bem conhecido, o Menino da Lâmpada, que é ali na região próxima ao Pantanal brasileiro, Mato Grosso do Sul. Ele vai nascer numa comunidade muito pobre, que não tem saneamento básico, que não tem energia elétrica, e ele começa a pegar pilhas antigas no lixo, né, restos de celulares, desses bem que os tijolões antigos, e começa a ir nesses lugares, é muito parecido com o que descobriu o vento, e ele começa a montar ali com a sua própria capacidade intelectual, com aquilo que ele já tinha estudado, mas é a bagagem que o espírito traz. E começa a iluminar todas as casas. Né? Então a reportagem, o documentário mostrou isso, que e aí teve um momento que nos chamou muita atenção. Por que você está fazendo isso? Porque eu sei como fazer. E eu quero ajudar. A próxima etapa agora é iluminar as ruas, que ele tinha iluminado as casas. Então estava na fase de iluminar as ruas. Então essa é a geração nova. Né? A geração nova que tem a propensão em ser mais espiritualizada, que tem a propensão a pensar além de si mesmo e que traz inato um intelecto muito mais avançado do que a geração antiga. E nós aí vamos nos situando, porque o futuro da Terra, só para nós situarmos aqui essa última reflexão, está em outra frase do Cristo. Talvez a que nós mais nos lembramos, e se trata da bem-aventurança da mansidão. Porque herdarão a terra. Como anda a sua mansidão? É o referencial da geração nova. Da geração que vai permanecer no futuro da terra. Aí a gente fica sempre aqui como referencial da mansidão. Porque a mansidão, ela não tem como caber dentro dela a revolta contra Deus. Então, a mansidão lembra muito aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo que trata da obediência e da resignação. Está no seu capítulo 9, que trata dos bem-aventurados, os brandos e os pacíficos. A obediência é o consentimento da razão. É quando a gente situa, então eu estou passando por tudo isso porque faz parte do meu processo evolutivo. Então quer dizer que eu não morro nunca? Não, não morre nunca. Quer dizer que eu vou voltar outras vezes? Vai voltar outras vezes. Já viveu muitas vezes, vai viver muitas vezes ainda. Então quer dizer que aquele que está comigo, mesmo que ele vá embora pelo fenômeno natural da morte do corpo físico, ele vive e nós vamos nos encontrar? Sim, vai. Porque tudo passa, menos a vida que é imortal em nós. Então essa é a obediência às leis cósmicas que regem a vida, que são imutáveis. Nós é que temos que nos adequar a elas para a gente ter paz. E a outra é o consentimento do coração, que é a resignação. Resignar é você viver a experiência como ela se apresenta. E por incrível que pareça, o Espírito Lázaro, que traz essa mensagem, ele vai falar que nenhuma das duas são passivas. No mundo de regeneração, nós temos que fazer esse amor e movimento acontecer. Essa ressignificação de tudo. Porque até a Terra que nós vamos herdar, nós vamos ter que regenerar. Olha o que nós fizemos com o planeta. Então, a geração nova, a gente já percebe um cuidado ecológico. Quando vê cortar uma árvore, eles acham um absurdo. Quando plantam uma árvore, eles ficam em festa. Quando vem alguém ferindo um animal, a gente percebe nessa geração nova isso muito mais forte. Né? E quando eles conseguem ali alimentar um bichinho, ou então a promover a vida de alguém que está em dificuldade financeira, eles se sentem bem. Isso é mansidão diante da experiência que se apresenta. Isso que nos aguarda
no futuro da Terra. Mas se a gente não estiver adequado a permanecer no futuro da Terra, nós vamos para onde está o tesouro do nosso coração. Mas nós vamos estar com todos os nossos amores e dentro da lei de amor também, continuando o nosso processo evolutivo. É isso, meu amigo. Acho que cumprimos o tempo. Sim, cumprimos com glória. Rosana, tenho que te dizer, eu tenho a obrigação de te dizer que foi muito bom te ouvir. Foi como se a gente estivesse no nosso prezinho, ouvindo a tia contar histórias e que realmente fazem sentido completo. Eu tenho que te dar os parabéns por você ter conseguido concatenar todas essas obras bíblicas a ponto de fazer sentido, porque esse é o nosso desafio aqui, né, enquanto expositores, né? Não somente ler as obras, interpretá-las, mas a gente conseguir concatenar, porque todas as obras elas se comunicam muito bem, né? E você fez isso de forma maestral, parabéns, obrigado, viu? De coração, foi muito bom, viu? Te confesso que há tempos eu não ficava preso aqui, né? Essa foi a live que eu menos consegui escrever, porque, assim, eu tento colocar alguns tópicos para a gente falar novamente, mas eu fiquei tão preso ao que você estava dizendo que eu fiquei, sim, encantado. Eu creio que todo mundo que esteja aí também ficou Todo mundo quer saber em qual geração está, né? né? Então, chegamos à hora que a gente vai conversar um pouquinho, bater um dedinho de prosa sobre o que a gente falou aqui hoje. E, assim, quando você disse que, gente, de novo, esse mesmo tópico, né? Nossa, mais uma vez, nós espíritas estamos há algum tempo, né, tentando refletir, entender por uma outra ótica o que seria a transição planetária. Nós estamos ainda engatinhando para entender no seu conceito mais amplo o que seria transição, né? Quem vai, quem vem, esse mundo muda, enfim, né? As dúvidas são muitas, mas eu fiquei feliz em a gente hoje conseguir trabalhar com uma outra ótica desse tema que é tão dito entre nós, né, espíritas, mas que é a geração nova, que pouco eu ouço falar sobre e que é fundamental, porque vai ao encontro de a gente saber que transição ela está em nós, né? Ela é individual, como você muito bem disse. Então ela vai do individual para generalizado. E se a gente não se conectar realmente com o que faz de nós seres filhos de Deus únicos, né? Eu acho que não tem lógica da gente caminhar sem saber para onde a gente vai, né? Viajar é uma coisa, viajar sabendo para onde vai, quantas vezes que tem que parar, abastecer o carro, comer, né? É uma coisa. Então, saber para onde vai e como vai é diferente. Quando você disse aí, falando sobre especificamente geração, me veio aqui a cabeça muito forte um estudo do NEP, que inclusive eu acho que a Sônia deve estar aqui também, né? Do outro lado, lá do mundo, né? Que faz o NEP aqui com a gente também, no capítulo, no Novo Testamento, no capítulo 17, versículo 17, também fala um pouco sobre o jovem endemoniado. Que Cristo tem uma fala muito forte, que a gente fez um estudo muito forte sobre isso também, que ele fala assim: ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Essa palavra geração, ela vai muito além do que a gente entende hoje. Você conseguiu parafrasear ela muito bem, porque ela não limita-se só a um período cíclico que a gente vive na Terra ou da nossa vida, né? Geração dos nossos avós, bisavós, né, os nossos pais, ela vai muito além disso, né, como o próprio Cristo disse. Olha, você vê, há 2000 anos atrás, Cristo disse essa palavra e acreditamos nós hoje, né, pelo pouco que a gente compreende, que a geração que ele quis dizer é especificamente essa, né? São conjuntos dos nossos hábitos, dos nossos costumes e entendimentos que compõem uma geração, ou seja, como você falou ali, né? Nada passará, nenhuma coisa, né, acontecerá sem com que tudo isso tenha passado, né? Ou seja, nenhuma geração vai pular de fase sem com que tudo isso antes que você disse, né, os pontinhos, sejam acontecidos, porque a gente precisa de aprender todas essas disciplinas
para a gente passar de ano e ir para o próximo. A gente está numa fase ainda engatinhando, né, nessa compreensão, mas como você disse, a gente está chegando próximo de uma fase intermediária, que não é uma coisa ótima, mas também a gente tem que saber que a gente correu um caminho longo. E aí, a gente entendendo geração como muito além do que a gente entende hoje, a gente pode ter uma ideia de que nós estamos caminhando para algo muito maior do que a gente pode imaginar. Mesmo que não seja aberto, contado isso, né, claramente para nós, talvez porque nós não tenhamos essa capacidade de compreender ainda, a gente tem uma certa desconfiança de que, gente, mas deve ser algo muito maior do que a gente fala, porque há tantos anos a gente caminha, né, há tanto tempo, né? E aí, quando você chega no ponto de falar sobre geração nova, quem são os espíritos da geração nova? Você explicou muito bem, concatenou todos os fatos maravilhosamente bem, e hoje, agora, né, a gente pode compreender que não é pelo fato de, cronologicamente, um espírito ter reencarnado, que obrigatoriamente ele está na geração nova. A geração nova, ela quer dizer mais com relação aos nossos hábitos, aos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, do que propriamente a nossa idade cronológica, né? Temos idosos hoje de... Tem uma companheira nossa aqui da casa que quem conhece ela vai saber exatamente. A nossa amiga Aninha Magalhães. É um espírito encarnado, aproximadamente com seus A geração 67, 68 anos. Vou cometer a gafe aqui, tá? Mas ela é um espírito da primeira geração, da geração nova explicitamente. Porque ela realmente ela consegue concretizar todo o sentimento, o pensamento de fazer o bem para todo o grupo, né? Pensar no próximo, se ocupar, né, do bem-estar daquele que está próximo e que, consequentemente, né, caminha junto, né, com o conhecimento intelectual. Hoje nós vemos muitos bebês, né, jovens, hoje com desenvolvimento intelectual muito marcado, muito forte. Porém, como a gente sabe, né, que para a gente chegar no nosso estágio de perfeição, as duas asas precisam voar fazendo os mesmos esforços, né, que sejam a intelectualidade e a moralidade. Os espíritos dessa nova geração, eles têm mais forte neles, né? Não que intelectualmente eles não sejam tão fortes, mas há, como você muito bem disse, predominância da moralidade, que é, ou seja, preocupar-se com o próximo, né? Se colocar à disposição do trabalho no bem, e isso para eles é uma preocupação. Só para a gente entender um pouquinho, hoje a gente se preocupa com o quê? Infelizmente, a gente preocupa com pagar as contas, trabalhar, ter um bom emprego, né? vai sobreviver à pandemia ou não. Uma casa boa, se a gente vai sobreviver ou não. E esses espíritos, eles se preocupam em ajudar ao próximo. Só para a gente ter uma ideia, assim, para não falar muito, porque senão a gente vai, né, falar assim, meu Deus, eu estou longe demais, né? Mas eles se preocupam, né? Eles ocupam o tempo dele preocupando-se com o próximo. Só para a gente ter uma ideia, né, sobre quem são esses espíritos, né? Como você muito bem falou, que a gente se atente ao comportamento desses espíritos que ou porventura chegaram hoje ou que já estão aqui há um tempo e que eles sirvam de exemplo para que a gente saia daquela fase do primarismo, né, no bem, e que a gente consiga fazer isso espontaneamente, porque é pela vontade que o espírito tem, né, conforme questão, se eu não me engano, é 600 ou 607 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vontade, que é nada mais do que o espírito fazer o mínimo esforço, né, como eles mesmos dizem, né, podem vencer as suas más inclinações fazendo os mínimos esforços, mas com um pouco de voz fazem esforço. Então, esses espíritos, eles vêm hoje para arrastar aqueles que ainda não perceberam a importância do bem, para que com o fato deles agirem assim, nós que não estamos nessa ordem ainda, tenhamos a percepção de, gente, vamos lá também fazer o bem junto com eles, né? Mas isso ainda não nos é natural. Infelizmente, para muitos de nós que estamos nessa live, quando eu falo isso, gente, é para vocês se identificarem, porque eu não me considero ainda, né? Mas quero muito, né, pelo fato de ter espíritos nessa ordem que vivem comigo, eu me impulsionar a querer fazer o bem, mesmo que de forma, primeiro, automatizada, para depois fazer de forma sensibilizada, né, natural.
que ainda fazer o bem para nós, para a maioria de nós, exige um esforço muito grande e nos causa até mesmo, é triste a gente falar isso, mas um constrangimento, porque a maioria dos que vivem conosco não praticam aquele bem. E por nos encontrarmos diferentes, nos sentimos constrangidos, né? Isso é preocupante, mas que a gente possa se notar dessa forma, né? E aos poucos a gente conseguindo fazer a transição individual, que cada um de nós é responsável pela sua, né? E que quem não teve a oportunidade de ler o capítulo 18, né, que foi base desse estudo, que leiam, nem que seja somente ele por enquanto, mas depois voltem lá no começo e leiam tudo, que é simplesmente esclarecedor, que é um bálsamo para todos nós. Lá fala muito, né? A gente não vai falar muito aqui, mas lá fala muito isso sobre os flagelos, né? Que, em resumo, né, a gente não vai generalizar, mas só para a gente lançar aqui a semente da curiosidade, né, para todo mundo ir lá ler, ele é um fomentador, né, ele é um estimulador da evolução, do crescimento, né, do aprendizado, porque A coincidentemente solidariedade nos isso torna mais fraternos. dá a oportunidade ao outro de ser fraterno, né? Só para a gente compreender um pouquinho, né? Coincidentemente, né? Como a gente costuma dizer, depois de toda crise, depois de todo flagelo destruidor, olha que coincidência, houve progresso, houve evolução, houve crescimento e aprendizado Nós para nunca nós. fizemos uma vacina em menos de um ano. Tá vendo? Olha Eu que estava geração de cientistas que nós estamos tendo aqui. eu O tava nosso futuro comentando isso é em casa. maravilhoso. Inventar uma vacina em menos de um ano, gente. E Nós nunca vacinando já, tivemos isso né? na nossa história. Pouco que seja, mas já está, né? E quantas chances que a gente tem de realizar o bem quando nós estamos na nossa zona de conforto, né? Achando que está tudo certo, fazendo bem para quem está próximo, né? Olha quanta gente que percebeu a necessidade, né, de ajudar aqueles que passam por dificuldades que antes não tinham, mas agora têm. E isso é uma chance única que Deus nos concede para a gente despertar em nós o bem que existe, né, inevitavelmente, mas a gente ainda assim, por teimosia, né, por insistência, escolhe caminhar naquele caminho que não é muito bom, né? E aí vamos ler aqui para a gente finalizar um comentário da nossa amiga Raquel. Ela diz que de suma importância, então, os pais que recebem essa geração nova na fase inicial da infância estarem preparados para a educação adequada. Perfeito comentário. É fundamental, aproveitando para quem não teve a oportunidade, ligando-se a quem não teve a chance de ler, A Família Espírita, de Ivone, leiam, se alimentem dessa vibe deliciosa que ela tem. Contextualizadamente, ela consegue digerir, assim como foi feito hoje aqui, né, esses fatos históricos, né, ensinos bíblicos que nós temos hoje, né, Jesus como nosso mapa, e Jesus ainda trouxe ainda as instruções, que são as bem-aventuranças, que uma delas você disse muito bem, né, só para a gente não começar negando Deus, né, não sendo contrário a Ele, né, bem-aventurados os mansos e os puros de coração, né, pois eles serão o céu. Então, para a gente resumir, né, para a gente não estender muito, quero agradecer primeiramente ao Alto que intuiu a esse estudo, né, a nossa companheira que se dedicou a esse estudo, pesquisou, que conseguiu concatenar junto com os espíritos também que estão junto dela, todo esse estudo que nos serviu de bálsamo de conhecimento, né, e isso é muito válido por termos a chance de entrarmos na casa de todo mundo aqui dentro, né, e que mais tarde, subindo essa live, a gente vai também entrar dentro de mais casas ainda, e é uma honra para todos nós, né, sermos o meio encarnado pelo qual esses conhecimentos podem ser difundidos, divulgados, né, como a gente sempre costuma dizer, que esse focozinho aqui de luz consiga ser esparramado, porque, se não por isso, porque a gente está aqui, né? Rita, o nome do livro, da prece de começo, chama O Essencial. É do Chico e de Emmanuel, tá, gente? O Essencial. A mensagem que eu li foi a mensagem Amor em Ação. Sugiro todo mundo a ler também, tá? É profundo, lindo mesmo.
E agradeço a todos os que estiveram aqui em nome da Casa do Caminho. Convido a todos a estarem conosco amanhã novamente, segunda-feira às 19h30. Rosana, obrigado de coração em nome de todos nós. Que Jesus te ampare, que te conceda mais bênçãos ainda, mais disposição e bom ânimo para continuar estudando, continuar reverberando o verbo de Deus dentro de todos nós, tá? E muito obrigado de coração pela sua doação. Gratidão é toda nossa. Um grande abraço a todos. E é só chamar, a gente vem. Vamos chamar assim. Amigos, para quem não conseguiu acompanhar essa live desde o início, estamos subindo agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e também para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, tá bom? Fiquem todos com Deus, sintam-se abençoados, tá? Que o lar de todos nós seja iluminado pelas bênçãos do Cristo e que a cada dia a gente possa se conhecer um pouquinho mais, como o próprio Instagram da nossa companheira, né? Conhece-te, né? E como Cristo diz, conhece-te a ti mesmo, né? Porque quem conhece a verdade será libertado. Grande abraço a todos, amigos. Até amanhã e fiquem com Deus. Tchau, Rosana.